Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou o André Siqueira e eu consegui dar um jeito de arrumar um tempinho na agenda para gravar o segundo conteúdo do dia e agora nós vamos falar sobre Alexandre Matos, o novo executivo de futebol do Santos. Esse é um vídeo que eu queria ter gravado há muito tempo, mas agora calhou de estar trazendo esse vídeo para vocês nessa noite de quinta-feira. É um vídeo que eu estou gravando por dois motivos principais. O primeiro deles é porque eu não tinha trazido nenhum vídeo específico a respeito do Alexandre Matos. Nós falamos da negociação, do interesse do Santos, etc e tal, mas desde o momento em que ele desembarcou no CT Rei Pelé, eu não trouxe nenhum vídeo específico falando sobre ele. E eu tenho algumas coisas para pontuar, para dialogar aqui com vocês. E o segundo motivo é porque o Santos oficializou a chegada do Alexandre Matos na tarde de hoje. Então temos aí o gancho para falar disso, tá? Então vamos falar sobre o novo homem forte do futebol santista a partir de agora. Peço para que você deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho, rumo aos 15 mil inscritos. Faltam cerca de 150 para nós chegarmos a 11 mil e eu conto com o seu engajamento, com a sua participação. Não esqueça do like, dê a sua opinião, compartilhe com os amigos, considere se tornar membro do nosso canal. Tá bom, gente? Então vamos lá. O Santos oficializou o Alexandre Matos, ele que tem uma vasta carreira no mercado, uma vasta carreira no futebol, desculpe gente, no mercado também, é um profundo conhecedor do mercado. Iniciou a sua carreira em 2005, tá? Então lá se vão 2 décadas de trabalhos do Alexandre Matos. E ele chega ao Santos depois de uma passagem pelo Cruzeiro, a sua segunda passagem pelo Cruzeiro, se eu não estiver equivocado. A primeira coisa, gente, antes da gente falar de desafios do Alexandre Matos, de falar sobre, de pontuar algumas questões a respeito da sua atuação, eu queria dizer para vocês que eu estou empolgado e eu estou surpreso positivamente com a chegada do Alexandre Matos. E eu vou dizer por quê. Eu acompanho quase que diariamente os conteúdos do Ademir Quintino, e aqui no YouTube também nas redes sociais. E ele lembrou de um nome que o Santos teve, que eu honestamente tinha me esquecido. E ele citou que em 1998, este que vos fala tinha exatamente 1 ano de idade, o Santos teve como homem forte do futebol ali o Marco Aurélio Cunha. E é de fato um nome conhecido, respeitado. Mas com exceção do nosso grande Marco Aurélio Cunha, que depois ficou bastante conhecido, marcado pelo seu vínculo com o São Paulo, desde então, e eu repito, eu nem me recordava que o Marco Aurélio Cunha tinha atuado no Santos, o Alexandre Matos é o nome mais forte que o Santos tem. Então, assim, desconsiderando, né, o Marco Aurélio Cunha, eu sou capaz de dizer que é o nome mais forte que o Santos tem no futebol para cuidar dessa parte, desse departamento. Então, isso é um acerto. Nós queremos que o nosso clube do coração seja comandado, dirigido, seja representado por bons profissionais, por profissionais que têm currículo, que têm bagagem, que têm estrada, que têm estofo, escolha a palavra que você quiser. E o Alexandre Matos tem tudo isso. Então eu estou surpreso que ele tenha chegado ao Santos, e eu estou ansioso e feliz que ele está no Santos. Porque o Alexandre Matos, como eu disse, tem 20 anos de carreira, é um cara que deu algumas bolas fora? Deu. Mas é o cara que montou o Cruzeiro bicampeão, é o cara que montou o Palmeiras, que iniciou a sua trajetória incontestável de títulos, de grandes partidas, de grandes elencos, né? Então o Alexandre Matos sabe montar times, o Alexandre Matos sabe comandar um departamento de futebol, e o Santos está precisando disso para ontem, tá? E então isso é bom. E também, que tem tudo a ver com isso de saber montar time, o Santos precisa ser representado por pessoas que, quando passa a mão no telefone e liga para alguém, a pessoa vai atender. Isso é fundamental, né? O Santos teve diversos diretores de futebol, executivos de futebol, que ninguém respeita, que ninguém conhece, né? E por mais conhece porque o cara tá no Santos, pouco importava o nome do cara. Às vezes o cara era recebido porque era o fulano de tal, vírgula, do Santos. Agora, o Alexandre Matos, não estou dizendo que ele é maior que o Santos, mas se você fala Alexandre Matos, você vai falar, pô, eu sei de quem você está falando, né? Ele tem um peso por ser o cara do Santos, mas ele tem um peso próprio por ser o Alexandre Matos. Então, nesse momento de janela de transferências abrindo, do Santos precisando girar a prateleira, como diria o meu amigo Francisco,
membro aqui do nosso canal, é importante ter um cara que quando tocar o telefone, o cara vai pegar o telefone e falar, opa, aqui é a minha caixinha do meu microfone, o meu inseparável amigo, falar, opa, Alexandre Matos, preciso atender. Fala, Alexandre, tudo bem? Não é aquele, né, eu que sou jornalista, no começo da minha carreira, saía ligando para os deputados, para os senadores para fazer matéria, os caras iam lá e falavam, meu, esse número aqui, DDD 11, o cara era deputado, trabalhava em Brasília, deve ser cobrança da Claro, não vou atender, né? Então, enfim, é diferente, certo? É diferente. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar. O Alexandre Matos é um cara que tem credibilidade no mercado. E é bom que nós tenhamos pessoas com credibilidade no nosso clube do coração. Agora, a partir daí, vem os desafios, vem as dúvidas, vem os questionamentos. O primeiro deles é, no começo da sua carreira, o Alexandre Matos trabalhou no América Mineiro, que é um time de orçamento mais reduzido. E de lá para cá, o Alexandre Matos se notabilizou por passar por clubes que estavam numa boa situação financeira. Nesse meio do caminho, teve a passagem dele, curtíssima, aliás, pelo Vasco da Gama, numa situação em que o Vasco não estava tão bem das pernas no aspecto financeiro. Mas, via de regra, a média da carreira do Alexandre Matos é orçamentos gordos à disposição, orçamentos consideráveis à disposição. Montou o Cruzeiro bicampeão brasileiro, que tinha lá Ricardo Goulart no auge, Everton Ribeiro, entre outros jogadores, Fábio, Léo, Dedé, entre outros jogadores. Montou um Palmeiras que empilha títulos desde ali de meados da década passada, e o Palmeiras também, se não, hoje o Palmeiras tem uma condição muito melhor, eu diria, né? Faturamento já na casa do bilhão, entre outras coisas que você já sabe. Mas o Palmeiras fez a lição de casa, se reestruturou e tinha condição de dar para o Alexandre Matos um cheque em branco, digamos assim, para ele gastar. E no Santos? A gente já está vendo aí um Santos desesperado, correndo para reforçar o elenco antes do transferban. Tem o transferban do João Basso, por exemplo, né? Que, salvo engano, segundo o Fábio Sormani disse no seu canal do YouTube, se o Santos não quitar os cerca de 15 milhões de reais com o Arouca de Portugal pelo João Basso até o dia 24 de junho, azedou. Então, o Santos está lascado. Tem a dívida do João Basso, tem o risco de transferban pela compra do Jean Lucas, tem a questão da multa do Caixinha, certo? Tem, o Santos não pagou o Joaquim ao Cuiabá, entre outras coisas. Então nós estamos num cenário em que o Santos está correndo porque sabe que o transferban vai vir, vai ter dificuldade para pagar essas dívidas para cair o transferban. Então, se tem uma coisa que o Santos não tem, é dinheiro. No vídeo de ontem, se eu não estiver equivocado, nós citamos aqui uma reportagem do UOL, do Lucas Mussetti, em que ele diz que o Santos vai tentar fazer caixa para reforçar o elenco vendendo um menino da Vila, provavelmente o JP Sherman. Então, a minha curiosidade é, como o Alexandre Matos vai lidar com essa adversidade no Santos, que é o elenco enxuto? Essa é a minha primeira questão. Porque tendo dinheiro fica muito mais fácil, né? Jogador bom custa caro. O Raul Laser custou 11 milhões de euros, mas é um jogador que vale cada um dos centavos por trás dessa quantia de real, dessa quantia, de uma forma geral. Mas, André, então você está dizendo que só dá para contratar jogador bom pagando caro? Não, não. Dá para você ter bons jogadores, usar o dinheiro com criatividade e de forma certeira, sem gastar muito. Até porque a história do Santos mostra que geralmente as contratações mais caras são os famosos tiros na água. Leandro Damião, Tassiano, Cueva, entre outros jogadores, né? Os bons e baratos geralmente são os que se destacam pelo Santos. Então, não quer dizer que só porque o Santos está na pindaíba que o Alexandre Matos não vai conseguir montar um time forte. Mas será talvez uma das poucas vezes na sua carreira em que ele terá um orçamento enxuto. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, gente, que não é exatamente um desafio, é mais uma curiosidade da minha parte, é a seguinte. Voltando ao tópico do currículo, da bagagem do Alexandre Matos, para que ele foi contratado pelo Santos? Por qual o motivo? O que o Santos enxerga no Alexandre Matos? Opção A, um dirigente absolutamente capacitado, com networking, com que tem o know-how, que tem contatos, que é uma máquina de montar times,
para reformular esse elenco e tirar o Santos da zona de rebaixamento e evitar mais uma queda que seria trágica? É essa a opção? Opção A? Ou opção B? Virar um super escudo do Marcelo Teixeira. E de outros presidentes, tá? Poderia ser outro presidente, mas nós estamos falando do presidente de agora, que é o Marcelo Teixeira. Porque já faz muito tempo que o Santos tem escolhido para diversos postos no clube um escudo, um para-raio, alguém para ser o anteparo das porradas. E vários se prestaram a esse papel. O exemplo mais recente foi o Pedro Martins, mas já foi o Alexandre Galo, para ficar nos mais recentes. Já foi o Edu Dracena, que teve aquela briga com o Carille, um acusando o outro de boicotar o seu serviço. E aí a gente desvia o foco e começa a fulanizar a discussão, fulanizar a culpa pelos insucessos, pelas contratações equivocadas. Agora, você tem um escudo do tamanho do Alexandre Matos. É um baita de um escudo. É um baita de um para-raio, né? Então, o Santos quer o Alexandre Matos para quê? Quer o Alexandre Matos apenas para transferir para ele todas as responsabilidades? Ou o Santos quer o Alexandre Matos pela sua expertise no mercado, né? Até porque, conhecendo um pouco o perfil do Alexandre Matos, não me parece ser um cara que vai engolir aí qualquer desaforo, não vai levar desaforo para casa e não vai ficar servindo de saco de pancada de gestão, né? Então, ainda que você que esteja vendo esse vídeo, nesse momento você está falando, pô, André, como você é ingênuo, né? Garoto novo aí, muito ingênuo, do que você está falando, pô, não é nada disso. Olha, gente, eu espero, do fundo do meu coração, que o Santos tenha escolhido o Alexandre Matos pelo seguinte motivo. Eles tenham se reunido, né, os assessores especiais da presidência, essa galera aí que envergonha o Santos, junto com o Marcelo Teixeira, que eles tenham se reunido numa sala bonita como essa aqui do estúdio do Radar de Notícias que eu estou gravando, eles tenham chegado à seguinte conclusão. Galera, a gente não sabe nada de futebol. A gente não entende nada, a gente acha que entende, mas a gente pagou 32 milhões no Tassiano, a gente contratou o Léo. Você está percebendo um corte nesse vídeo porque do nada entrou um alerta de chuva da Defesa Civil, a gravação foi cortada, eu estou tendo que continuar a gravação. Mas como eu ia dizendo, a gestão do Santos não entende nada. Além de terem pago os 32 milhões no Tassiano que eu acabei de falar, eles contrataram o Léo Godoy, que o presidente Marcelo Teixeira confirmou na tarde de hoje que está de saída do Santos, ainda bem, vá com Deus. Eles fizeram aquela multa obscena, absurda do Pedro Caixinha, entre outras questões. Então eu espero do fundo do meu coração, ainda que nesse momento você possa estar me xingando e me chamando de ingênuo, de bobão ou de coisa pior, eu espero do fundo do meu coração que eles tenham chegado a esta conclusão e tenham parado para pensar e disseram, bom, a gente não sabe nada, a gente não sabe montar time, o nosso telefone, quando a gente liga para alguém, ninguém sabe quem nós somos, vamos chamar alguém que sabe o que faz, que conhece do riscado e vamos deixar ele trabalhar. Tomara, Alexandre Matos assume o Santos com a janela de transferências de exceção aberta até o próximo dia 11. Depois ela volta no começo de julho e vai até o dia 2 de setembro, se eu não estiver equivocado. É tempo de sobra para montar um elenco, girar a prateleira, dispensar jogadores, contratar outros tantos, para que o Santos, que tem 8 pontos no campeonato, vá em busca, no mínimo, dos 45 para escapar do rebaixamento. Então, estes são os pontos que eu queria trazer. Um Alexandre Matos que tem bagagem, mas que vai enfrentar talvez um cenário muito atípico dentro do Santos. Um clube em que as velhas práticas, em que as pessoas se comportam como senhores feudais, vão colocar à prova todo essa bagagem construída pelo Alexandre Matos. Vai dar bom? Você está feliz? Está ansioso? Está otimista? Está pessimista? Concorda comigo? Discorda da minha opinião? Comente, não esqueça do like, se inscreva se for novo por aqui, rumo aos 15 mil inscritos. Se você não viu o vídeo de mais cedo, entra aí no arquivo do canal, a gente fala sobre Adrielson, Mike e da saída do Léo Godoy. Tá bom? Obrigado a todos pela audiência e a gente se vê a qualquer momento com qualquer novidade. Mas por enquanto é só. Um abraço e até mais.